E aí, galerinha, vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre termodinâmica, ok? Vamos nessa. Então, olha só, quando a gente fala em termodinâmica, estamos falando da área da física que estuda as relações entre calor e trabalho, tá? De maneira simplificada. Termodinâmica, na verdade, ela é bem mais abrangente do que isso. Porém, a nível de ensino médio, dá para a gente ficar com esse conceito. Então, termodinâmica é a área da física que estuda as relações entre calor e trabalho, estuda as relações entre as diferentes formas de energia, ok? Por exemplo, aqui a gente tem no esquema, né, na animação, uma fonte de calor. Essa fonte de calor está transferindo energia térmica para um gás, aquecendo esse gás, provocando com isso a expansão do volume desse gás. Conforme o gás se expande, ele provoca um movimento, ele realiza trabalho sobre um pistão ou um êmbolo, que seria uma peça móvel, tá? Essa peça que eu estou destacando aqui com laser. Então, através da expansão desse gás, ocorre a transferência de energia térmica, calor, né? Energia térmica, calor, que vem de uma fonte quente. Essa energia térmica é transferida, transformada em trabalho através do movimento desse pistão, dessa peça móvel, que vai ser transferida para um eixo de rotação, tá? Realizando assim alguma forma de trabalho. Então, a termodinâmica, ela vai estudar essas relações de transformação de energia térmica, de calor, em um trabalho mecânico, em um movimento, tá certo? Quando a gente fala em trabalho mecânico, em energia mecânica, estamos falando de energia presente em corpos em movimento, beleza? Um físico, né, inglês, James Prescott Joule, estabeleceu relação entre o calor e energia, tá? Entre o calor e a energia mecânica, entre o calor e o trabalho. Ele desenvolve um experimento onde ele verifica essa relação, onde ele estabelece uma relação, porque naquele período, na época, né, em que o James Prescott Joule estava desenvolvendo seus estudos, o calor ainda não era enxergado como uma forma de energia. Então, através das experiências desenvolvidas pelo Joule, pôde-se estabelecer uma relação entre o calor e as outras formas de energia, considerando a partir daí o calor como uma forma de energia. Então, o que é que o Joule fez? Ele montou um aparato onde ele verifica que um movimento mecânico, tá? Ou seja, energia mecânica, movimento, aquecia a água de maneira equivalente a uma situação onde essa água estaria recebendo uma quantidade de calor, tá? Então, o movimento aqui das pás, né, dessas aletas dentro da água, faziam com que a temperatura da água se elevasse ao equivalente, de maneira equivalente, se essa água estivesse recebendo uma determinada quantidade de calor, tá? Então, dessa maneira, o Joule, ele estabelece essa relação. A gente pode verificar isso, por exemplo, quando estamos fazendo um suco com um liquidificador. Você pega a água gelada, coloca lá para fazer o suco, quando liga o liquidificador, processa, né, ali girando o movimento para fazer o suco, você percebe que a temperatura daquela água que você colocou lá já não está tão geladinha, já não está tão legal quanto estava quando você tirou da geladeira, né? Muitas vezes acaba tendo que colocar gelo para ficar no ponto ali mais gelada para você tomar bem, beleza? Então, o Joule faz esse experimento e ele verifica que o movimento, ou seja, com a energia mecânica, pode liberar calor, pode liberar energia térmica, tá? Pode ser transformada, né, em energia térmica, ok? E aí ele estabelece a relação de conversão entre a caloria, uma unidade associada à quantidade de calor, e ao Joule, a unidade associada à energia, tá certo? Então ele estabelece que o calor nada mais é do que uma forma de energia, ok? Lembrando que em aulas passadas a gente viu que o calor é uma forma de energia em trânsito, é energia térmica, energia interna em trânsito, tá certo? Então o Joule estabelece aqui a relação que podemos utilizar para converter caloria, quantidade de calor, em Joule, quantidade de energia. Então, uma caloria é igual a 4,18 Joule, ok?
primeira lei da termodinâmica. Então, olha só, preste bem atenção aqui na imagem. Nessa imagem, eu tenho um carro de corrida. Esse carro está se deslocando com alta velocidade, tá? Então, o carro ele possui energia cinética. Energia cinética ou mecânica é a energia presente nos corpos em movimento. Tá? Quando a gente fala em energia mecânica, na verdade é a soma de dois tipos de energia, que é a energia cinética e a energia potencial. Mas, por enquanto, vamos ficar com essa ideia. Energia mecânica é igual, seria ali energia mecânica, o mesmo que energia cinética, tá? Energia presente em corpos em movimento. Então, todo corpo que possui movimento, ele tem energia cinética ou energia mecânica, beleza? Então, o carro aqui, ele está se deslocando com alta velocidade, ele tem muito movimento, então ele tem muita energia cinética ou mecânica. Aí, o que acontece? Quando o piloto pisa nos freios, essa energia mecânica, ela é diminuída, essa energia cinética diminui, o carro começa a diminuir a sua velocidade, a perder movimento, ou seja, diminuiu a sua energia cinética, diminuiu a sua energia mecânica, mas para onde foi essa energia cinética que ele tinha, para onde foi essa energia mecânica que ele tinha? O que é que está acontecendo? Olha só o disco de freio desse carro, tá? Ele está incandescente, está brilhando. Por quê? O que é que aconteceu? Para algo incandescer, para algo brilhar dessa maneira, precisa estar aquecendo, precisa ter uma elevação de temperatura. Então, o que ocorreu aqui foi uma transferência de energia. O carro possuía uma grande energia cinética, uma grande energia mecânica. Quando o piloto pisa no freio, o atrito entre as pastilhas de freio e esse disco de freio provoca um aquecimento desse disco de freio. Tá? Está ocorrendo a transferência de energia cinética, que seria o movimento do carro, em energia térmica, através do aquecimento dos discos de freio. A quantidade de movimento que o carro perdeu, a quantidade de energia cinética, de energia mecânica que o carro perdeu, foi transformada em energia térmica, através do aquecimento dos discos do pneu, devido ao atrito das pastilhas com esse disco de pneu, as pastilhas de freio com o disco do pneu. Então vejam que ela chega a brilhar bastante, fica incandescendo por causa da alta temperatura que atinge esses discos de freio nos carros de corridas, carros esportivos, ok? Então ocorreu aqui uma transferência de energia. A quantidade de energia cinética que o carro perdeu foi, na verdade, transformada em energia térmica através do aquecimento dos discos de freio. Então, tem uma forma de energia sendo transformada em outra forma de energia. Isso nos dá o enunciado da primeira lei da termodinâmica. Olha que coisa bonita. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada ou transferida. Beleza? Então, a energia, ela não surge do nada. Tá? A energia, ela vai se transformando. Ocorre a transformação de um tipo de energia em outro tipo de energia. Ao longo das aulas, né, desse ano e do próximo ano, vocês vão ver várias formas de energia e vão perceber que cada forma de energia ela vai se transformando em uma outra forma de energia. Por exemplo, estou aqui em uma sala que está sendo iluminada, né, por lâmpadas, onde está sendo utilizada a energia elétrica para produzir energia luminosa. Então, a energia elétrica está sendo transformada em energia luminosa, ok? Então, a energia ela vai se transformando de uma forma para outra, beleza? Então, a conservação, a gente pode falar também que a energia ela se conserva. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela fala das transformações de energia, de certa forma, que está ocorrendo uma conservação da energia. Okay? A quantidade de energia cinética que o carro possuía, a quantidade de energia mecânica que o carro possui, se transformou em energia térmica nos pneus, nos discos de freio desse carro. Tá? Então, primeira lei da termodinâmica, a energia não pode ser criada nem destruída, ela apenas é transformada ou transferida. Beleza? E aí a gente também tem uma expressão matemática que representa a primeira lei da termodinâmica. Olha aí os cálculos, as fórmulas que vocês adoram, tá? Então existe uma expressão matemática para a primeira lei da termodinâmica. Temos ela aqui. ΔU
representa variação de energia interna. Tá? O que é que significa variação de energia interna? Que seria ΔU. O U representa energia interna e o delta, variação. Lembra? Toda expressão matemática que aparece o delta, a gente tem variação final menos o inicial, ok? Nesse caso, variação de energia interna. E o que seria energia interna? Energia interna é a energia que todo o corpo possui devido ao movimento das suas partículas, né? A vibração, o movimento das partículas dos átomos de um corpo. Então, quando a gente soma todas as energias de vibração, de rotação, de movimento das partículas do corpo, nos dá a energia interna desse corpo, ok? Quando essa energia interna está se transferindo de um corpo para o outro, nós chamamos de energia térmica ou calor, beleza? Então, a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica diz que a variação de energia interna de um corpo é igual à quantidade de calor que esse corpo, que esse sistema recebeu, menos o trabalho realizado por um corpo ou por um sistema, beleza? Como assim, professor? Olha só, a gente pode enxergar nessa animação. Eu tenho uma fonte de calor, tá? Uma chama qualquer. Essa fonte de calor, essa chama está transferindo energia para um gás, certo? Esse gás, ele vai receber essa energia e vai realizar um trabalho através da expansão desse gás. Qual é o trabalho? O movimento do pistão aqui, o movimento do êmbolo de uma peça móvel, tá? Então, a quantidade de calor que o gás recebeu foi parte dessa quantidade de calor foi transformada em movimento, tá certo? Foi transformada em trabalho através do movimento do pistão, tá? Então, a variação da energia interna, o quanto aumentou a energia interna desse gás, é igual à quantidade de calor que o gás recebeu, menos o trabalho que esse gás realizou, certo? Então, essa é a expressão matemática que representa a primeira lei da termodinâmica, ok? Vamos fazer alguns exemplos com a continha, com essa expressão matemática. Olha só, antes da gente chegar nos exemplos, precisamos ver uma convenção de sinais. Houve uma atribuição de sinais na termodinâmica. Olha só, um gás que se expande, ou seja, um gás em que o volume aumenta, esse gás realiza um trabalho e o seu sinal é positivo. Ok? Então, se a questão fala que o gás se expandiu, ou seja, que o volume do gás aumentou, nesse caso, o gás ele realiza um trabalho. Se ele realiza um trabalho, o sinal é positivo. Tá? O sinal do trabalho, o trabalho realizado por esse gás será positivo. Ok? Pode acontecer o contrário. O que seria o contrário? O gás é comprimido. Se o gás for comprimido, se ele for apertado, significa que o volume do gás diminuiu. Se o volume do gás diminuiu, o gás recebe trabalho, ou seja, sobre o gás é exercido um trabalho. Nesse caso, o trabalho será negativo. Tá? Então, aqui na imagem, nós temos um êmbolo móvel, o gás aqui embaixo, e esse êmbolo está descendo. Então, eu tenho uma força externa atuando sobre o êmbolo, comprimindo o gás. Então, o gás está sendo comprimido, o êmbolo está descendo, a gente fala que o gás está recebendo trabalho. Sobre o gás está sendo realizado o trabalho. Então, esse trabalho é negativo. Na primeira imagem, a gente tem o contrário. Veja, eu tenho um gás aqui e esse gás ele está se expandindo, o volume do gás está aumentando, então o êmbolo está subindo. Nesse caso, quem está provocando a subida do êmbolo é o gás. Então, o gás está realizando o trabalho. Se o gás realiza trabalho, o sinal dele é positivo. Ok? Na segunda imagem é o contrário, está sendo feito trabalho sobre o gás. O gás está recebendo o trabalho, o êmbolo está descendo, empurrando o gás, comprimindo o gás. Então, esse trabalho do gás será negativo, beleza? Quando o volume do gás nem aumenta nem diminui, significa que esse gás não realiza trabalho, ok? Então, se o gás realizou o trabalho, se o volume do gás aumentou, o sinal do trabalho é positivo, beleza? Se o gás recebe trabalho, se o volume do gás diminuiu, foi comprimido, então o trabalho é negativo.
O calor, a quantidade de calor, também tem um sinal. Se o gás recebe calor, a quantidade de calor será positiva. Se o gás cedeu calor, se o gás perdeu calor para o ambiente, então a quantidade de calor será negativa, ok? Vamos lá fazer o exemplo? Galerinha, então olha só, preste atenção na continha. Considerando que certa massa de gás ideal recebe 2.000 joules de calor, realizando no processo um trabalho de 1.200 joules. Calcule a variação de energia interna dessa massa gasosa, beleza? Primeiro detalhe, olha só, considerando que certa massa de um gás ideal recebe 2.000 joules de calor. Se receber o calor, esse calor é positivo. Então, eu tenho a quantidade de calor, 2.000 joules positivo, ok? Outro detalhe, recebeu 2.000 joules de calor realizando no processo um trabalho. Então, o gás realizou o trabalho. Esse trabalho também será positivo, ok? O gás recebeu calor, então, quantidade de calor positivo. O gás realizou o trabalho, então, esse trabalho também é positivo. Calcule a variação de energia interna. Então, vou calcular o ΔU, beleza? Se eu quero ΔU, variação de energia interna, eu tenho quantidade de calor e eu tenho trabalho, então eu vou usar a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica, ΔU igual o Q, quantidade de trabalho, menos o W, ΔU, variação de energia interna, igual o Q, quantidade de calor, menos W, trabalho, ok? O W representa o trabalho realizado, o Q representa a quantidade de calor, e o ΔU, variação de energia interna. Então é só a gente substituir bem light, bem simples. Meu Q, 2.000, a questão deu, menos da fórmula, o W é o trabalho, 1.200, a questão também deu, 2.000 menos 1.200, eu vou ter aí 800 joules, tá? Variação de energia interna, 800 joules. Professor, por que a joule não é cal? Olha só, está em joule, quantidade de calor está em joule, trabalho também está em joule. Professor, poderia ser cal? Não. Para usar a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor tem que estar em joule. Então, preste bem atenção. Se a quantidade de calor for dada em caloria, em cal, você precisa transformar para joule. Como é que transforma? Multiplica o valor da quantidade de calor por 4, beleza? O mais ao pé da letra seria o mais correto, 4,18, mas a gente arredonda para 4, tá? Então, se for dado o valor da quantidade de calor em caloria, você multiplica por 4 para transformar em joule e assim usar a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica, beleza? Vamos para o segundo exemplo? No segundo exemplo, temos o seguinte: supondo que cada massa de gás ideal fornece ao meio 1.800 joules de calor. Galerinha, olha o detalhe importante. Fornece ao meio. Então, supondo que dada a massa de gás ideal, fornece ao meio 1.800 joules. Ou seja, esse gás perdeu, esse gás cedeu 1.800 joules de calor. E recebe 300 joules de trabalho. Galerinha, outra palavra importante. O gás está recebendo 300 joules de trabalho, ou seja, sobre o gás está sendo feito o trabalho, não é o gás que está realizando o trabalho, ok? Calcule a variação de energia interna dessa massa gasosa. Então, o que é que acontece? A minha quantidade de calor será negativa. Por quê? Porque a questão está dizendo que a massa de gás ideal fornece, ou seja, esse gás perdeu, forneceu, cedeu calor. Então, a quantidade de calor é negativa. O trabalho também será negativo. Por quê? Porque a questão está dizendo que esse gás recebe 300 joules de trabalho. Não está dizendo que o gás realiza 300 joules de trabalho, tá? Está dizendo que o gás recebe 300 joules de trabalho. Ou seja, foi feito um trabalho sobre o gás. Esse gás foi empurrado, ok? Esse gás foi comprimido. Então, o trabalho ele é negativo. Calcule a variação da energia interna. Então, eu quero ΔU. Novamente, eu vou usar a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica. É só substituir os valores, ok? Então, vamos lá, substituir os valores. ΔU é o que eu quero. No lugar do que menos 1.800, eu coloco o sinal negativo, menos 1.800, menos da fórmula
abre o parênteses porque o meu trabalho também é negativo. Então, abre o parênteses, menos 300, ok? Vamos fazer o jogo de sinal aqui no meio. Repete o 1.800, repetir o ΔU, igual menos 1.800, aí eu faço o jogo de sinal no meio. Menos por menos, mais. Então, mais 300, ok? Morreu Maria Preá, é só fazer aqui o jogo de sinal, ó, menos por mais, lembra, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então, 1.800 menos 300, eu vou ter 1.500 Joule, tá? A unidade de variação de energia interna é o Joule, ok? Então, sinal diferente, subtrai 1.800 menos 300, vai dar 1.500, repete o sinal do maior número, que é o 1.800, nesse caso é negativo. Então, a variação de energia interna do gás, menos 1.500 Joule. Beleza? Galerinha, a gente fica por aqui e dúvidas é só vocês procurarem no WhatsApp. Valeu!